Olá, Doramers, tudo bom? Hoje tem resenha fantástica, mas eu já aviso para vocês que o drama de hoje pode conter cenas para maior de idades, então olho atento aqui nas explicações, hein? Ficou curioso para saber e quer mais detalhes dessa história? Já te convido a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque no vídeo de hoje você vai descobrir se realmente vale a pena ou não dar uma chance para essa história. E como você viu no título, falamos do Primeiro Amor ou First Love, um novo J-drama, isso mesmo, um dorama japonês que estreou na Netflix, que é uma produção original que já começa com a seguinte frase: como a minha vida seria agora se eu nunca tivesse te conhecido? Nesse momento somos apresentados à nossa protagonista, que é uma mulher de 35 anos que aparentemente perdeu o ânimo para procurar um pretendente. Doramas abordando mais uma vez ciclos que estão acontecendo no relacionamento, principalmente com mulher passando aí pela juventude até repensar em todo o seu comportamento de vida, hein? Mas para a gente poder entender o que realmente aconteceu, o dorama nos transporta para da era dos aplicativos e das redes sociais, lá para quando a protagonista era adolescente, no Japão dos anos 80. E a moça é um grande destaque da sua época, pessoal, sempre envolvida com essa questão de relacionamento. Logo de cara a história mostra pra gente que ela dispensa vários rapazinhos lá da escola, da época do ensino médio. Ela aparentemente sempre é abordada por rapazes que não fazem muito o estilo dela, que a deixam um tanto quanto entediada. Mas vejam só, o dorama mostra que ela faz isso várias e várias vezes com um rapaz após o outro. Mas nós descobrimos que verdadeiramente essa menina gosta de um outro rapazinho. Descobrimos também que ela é uma das mais bonitas da escola. Acontece que a jovem, na verdade, é uma menina sonhadora e ela queria um rapazinho assim destemido, com cara de malvado, apesar de ter um estilo de marginal que fosse um tanto quanto impetuoso, e ela viu isso tudo em um rapaz lá na escola. O dorama, inclusive, pessoal, mostra pra gente muitas transições entre o tempo que ela viveu no passado e o presente, trazendo pra gente plot twists incríveis. Um deles, bem logo no primeiro capítulo, quando este rapazinho, com um estilo um tanto marginalizado, na verdade acaba soltando aí que em segredo sempre gostou da nossa protagonista. Ele só não demonstrava isso. Então, vemos que na verdade aquele rapazinho montado na verdade era uma casca. Ele estava ali segurando seus sentimentos e o seu coração de homem emocionado e romântico. E até que um dia ele decidiu se declarar para nossa protagonista e brilhantemente os dois, o casalzinho, acaba se aquecendo e passando um primeiro inverno junto. E olha só, pessoal, a mãe da nossa protagonista é um tanto quanto para frente e permitiu que eles tivessem um relacionamento, digamos assim, mais íntimo, o que para o Japão daquela época não era nada usual. O tempo acaba avançando, saímos aí dos anos 80, os anos 90 e vamos para os anos 2000, bem no inicinho, e a gente acaba descobrindo que esses dois ainda estavam se relacionando, mesmo que à distância. O homem, o jovem, então ele acaba indo para o exército por causa da idade. Já a moça, ela muda para um quarto onde só tem garotas e começa a focar nos seus estudos. Essa moça, inclusive, acaba aí descolando, conhecendo muitas amigas moderninhas, bem modernetes, e claro, a cabeça dela começa a mudar e receber novas ideias. Então, ela acaba assim até ganhando um concurso e se torna a Miss da universidade, devido à beleza dela que era bem destacada. Ela começa a sair para festa, se divertir, consegue conquistar a atenção de quem ela almejava. Já o namorado, à distância, ficava estremecido quando ele sentia, quando ele tinha pensamento dos dois, e decidiu então começar a ter uma família, na verdade, a formar um casamento com ela. Ele estava se tornando um homem honrado, mas o relacionamento dos dois começa a passar por crises e ficar estremecido, principalmente quando as ideias dos dois não estão mais batendo. Até que em determinado momento a nossa protagonista ganha uma oportunidade de ir para o exterior. Porém, vejam só, outro grande plot twist da história acontece quando essa mocinha sofre um acidente e perde parte da memória. E essa treta mostra pra gente que a mocinha sofreu uma perda, mas essa perda estava ligada somente às partes das memórias dolorosas que ela sentia. Então vocês já sabem, né? Ela apagou o namorado da própria mente. Isso mesmo, pessoal. Então a gente vê que a mãe da menina entra novamente em cena. Antes ela apoiava o relacionamento dos dois, mas agora ela pede pro soldado se afastar.
Então, os dois, cada um seguem a sua própria vida, e a proposta da história, que era um romance fofinho, acaba mudando um pouquinho aí o foco. Engraçado que o dorama também aborda temas bem delicados e conta pra gente, assim, literalmente que muitas mulheres aí avaliam como seria o seu relacionamento com o pretendente de acordo com o status que ele tem, o que ele pode oferecer para ela e se de fato ela vai conseguir viver fortes emoções também com este homem, se ela seria atendida de qualquer jeito. Claro que o tempo novamente passou e chegamos em 2010. Nosso protagonista, ele está em um novo relacionamento, mas novamente ele demonstra que ainda é um homem emocionado, que deixa ser levado pelas próprias emoções. E apesar de ter um status, ser qualificado, ser até com uma aparência interessante para o seu tipo, ele poderia atrair qualquer tipo de moça. Então entram muitas dessas cenas quentes que eu falei para vocês aí no comecinho do vídeo. Acontece, pessoal, que ele caiu por algum tempo em um relacionamento tóxico com uma garota desequilibrada e manipuladora. Mas a essa altura, depois de viver um pouco, ele já estava se tornando um oficial militar de alto valor reconhecido por todo o Japão e começou também a amadurecer nesse sentido. Engraçado que a história também não mostra pra gente o que aconteceu nesse meio tempo, nesses 10 anos, em relação à vida da protagonista, sobre o desenvolvimento dela. Apenas joga pra gente o fato que a mãe dela se tornou uma mulher hipocondríaca e agora a nossa protagonista é uma jovem senhora, vocês acreditam? Ela se tornou mãe solo. Não temos muito detalhe sobre isso na história, mas para manter a mãe dela doente e o filho, ela acabou aí se tornando taxista. E vejam como o destino atuou no caso da história, pessoal. O filho dela, da nossa protagonista então, que agora é mãe, acabou se apaixonando por uma dessas garotas moderninhas, sabem? Então, ele acaba assim, recebendo o apoio da própria mãe, que dizia que ele deveria sim curtir esse amor. Mas essa garota troca ele por outro jovem que gere fortes emoções, que deixe ela ainda mais abalada. Obviamente, o rapaz ele fica triste, mas a gente descobre nessa cena que o protagonista, o nosso primeiro rapaz, conhecia o filho então da mulher que seria o seu primeiro amor. Então, ele tem esse clique e começa a se reaproximar dessa mulher, mas de uma forma cautelosa. Primeiramente, ele tenta descobrir o que aconteceu nesse meio tempo com o seu primeiro amor. Obviamente que a treta desse dorama não para por aí, e vocês acreditam que a nossa protagonista dá um nome diferente do que é o dela para o nosso soldado? Ironicamente, pessoal, pelo menos ela dá a entender que a única coisa que ela ainda não recordou é do homem que foi o seu primeiro grande amor. E olha só que a história mostra pra gente várias bandeiras vermelhas em relação à vida dessa mulher. Simplesmente joga na cara que a primeira chave para a gente poder entender se esse relacionamento daria certo é que o jovem, o nosso querido protagonista, tem que conhecer o passado da sua parceira ou então da sua pretendente e saber como isso vai acabar afetando ele. Mas é claro, né, pessoal, depois que ela vê que o homem se tornou um tremendo partidão, ela, assim, milagrosamente acaba recuperando a memória, e sem spoiler do final, mas fiquem sabendo que ao contrário de outras histórias nostálgicas e recentes da Netflix, como 2521, Garota do Século XX, os protagonistas eles têm novamente a chance de formar um casal. Obviamente que nos novos capítulos aí desse dorama acontece muita coisa interessante, muitas histórias, mostram uma geração frustrada, cheia de dor, tristeza, ao ponto que também aborda temas diferentões como é o relacionamento com pessoas que só se comunicam por linguagem de sinais. É um dorama muito interessante, pessoal. Tem até dados estatísticos mostrando a probabilidade de você encontrar sua alma gêmea, que seria de 6 bilhões a cada uma. O que o dorama mostra que seria na verdade um milagre, porque para uma pessoa conseguir encontrar o seu amor nessa estatística seria realmente sorte. Com um elenco de milhões, pessoal, de doramas que eu amo, como In Hand e Last Love Forever, que inclusive todos eles têm resenha aqui no canal, esse dorama acerta em praticamente tudo. Claro que você deve tomar cuidado com algumas cenas, e apesar disso, oferece sim um conteúdo de qualidade, uma trilha sonora lindíssima, que inclusive é a base de toda a história, que sim, vai te comover e te deixar muito afeiçoado à história, doramas. E comentem aqui se vocês já assistiram, o que vocês acham desse dorama, o que vocês perceberam dessa história. E a qualquer momento, doramas, claro que nós vamos estar de volta com muito mais novidades. Então até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!